Lula tinha só uma chance, gente. Uma chance de resgatar um pouquinho de credibilidade depois dessas sequências de vergonhas, de vexames, de tragédias que foi a Flop 30. Que seria o documento final. Só para você entender, todas as vezes que acontece uma COP, os países se reúnem para fazer uma espécie de um documento de promessas, de compromisso, daquilo que eles vão fazer para diminuir a emissão de gases poluentes, diminuir o uso de combustíveis fósseis, de preservar o meio ambiente. E aí cada um volta para sua casa com a intenção, através de um documento, de seguir aqueles novos parâmetros. Hoje foi apresentado o documento da COP30, ou melhor, da Flop 30. Essa era a chance do Lula falar, olha pessoal, tá vendo toda essa merda que aconteceu? Toda essa vergonha? Valeu a pena, porque o objetivo foi alcançado. O documento veio vazio praticamente. Os países não querem se comprometer à principal proposta, que é a diminuição do consumo, do uso de combustíveis fósseis, que é, de acordo com as teorias da mudança climática e do aquecimento global, desse pessoal aí, né? Como é que fala? Os ditadores climáticos, é a teoria de que o que causa o aquecimento global é justamente a emissão de gases através da combustão de combustíveis fósseis. O resultado foi terrível. Frustrados em relação a esse texto do pacote multirão, que a gente vem falando aqui há vários dias. Havia uma expectativa muito grande que houvesse uma menção direta ao fim gradual do uso de combustíveis fósseis, né, o chamado mapa do caminho para essa eliminação gradual, e também ao fim do desmatamento. E o texto, ele é muito leve, né, tem uma menção muito amena a esse respeito, a respeito da emissão de gases de efeito estufa. Então já tem uma carta de mais de 20 países que dizem que isso não é suficiente. E muitos cientistas, climatologistas, também reagindo negativamente a esse texto. A gente sempre explica que esse texto vai ser submetido ao consenso de todas as delegações, de todos os países, e pode ser que volte, né, para ser reescrito e aí retorne à votação novamente. É um processo comum às conferências do clima, às COPs, porque realmente cada parágrafo, cada linha é negociada ao extremo. Mas nesse momento, com o texto que foi divulgado na madrugada, depois da interrupção de 6 horas em função, né, do incêndio que atingiu aqui a área de pavilhões da Zona Azul. Só um detalhe. Ficou 6 horas parada a COP30 ontem porque pegou fogo como nunca aconteceu antes em nenhum evento internacional dessa magnitude. E logo depois eles tentaram assinar um documento para diminuir o uso de combustíveis fósseis. Num evento que funcionou com 160 geradores movidos a diesel, transatlânticos gastando milhares de litros de diesel por dia, e o iate do Lula também movido a diesel. Cara, não tem cabimento. Nesse momento, há uma frustração muito grande, porque houve uma pressão por parte dos países que são mais dependentes de combustíveis fósseis em relação a não colocar com uma menção explícita a questão do mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis. Eu quero destacar um trecho, antes da gente seguir na nossa conversa aqui no Conexão, desse documento que vai ser submetido ao consenso ou não dos países. Diz o seguinte: reconhece que a transição global rumo a baixas emissões de gases de efeito estufa e ao modelo de desenvolvimento favorável ao clima é irreversível e representa a tendência do futuro. Então essa é a menção que muitos consideram fraca. É só isso, a menção do texto, olha, vai acontecer, é uma tendência, é irreversível, mas nós não nos comprometemos a fazer nada. Viemos aqui, quase fomos assados vivos, tudo foi caro demais, passamos um calor dos infernos, fomos assaltados pelo Comando Vermelho, nossas acomodações foram precárias. Cara, o chanceler da Alemanha, ele foi muito educado. E olha, sinceramente, o Lula, ao invés de tentar fazer com que ele peça desculpas, o Lula tinha que agradecer o cara. Ele foi educado, polido, ao descrever de maneira muito sutil e superficial a bagaceira, desculpa usar esse termo, mas a bagaceira que foi a COP30, gente. 1 bilhão, mais de 1 bilhão do nosso dinheiro foi gasto nisso daí. Mais de 1 bilhão. E o resultado é zero. Zero.
Que vergonha, cara. Que vergonha, que vergonha. Eu espero que no próximo presidente Bolsonaro, quando ele voltar, que a gente possa resgatar um pouquinho da credibilidade do nosso país. Eu tô saindo para Brasília nesse momento, vou pegar a estrada agora. Hoje, às 2h da tarde, a gente vai ter uma reunião do PL com os deputados e senadores. Todos nós vamos estar lá para a gente poder decidir um caminho a ser traçado a partir de agora. Mas antes de sair, eu quis gravar esse vídeo, porque ontem começou a circular um vídeo de alguém que filmou o Bolsonaro enquanto ele estava despedindo da Michelle. Michelle Bolsonaro foi visitar o marido dela ontem, e no momento da sua saída ali na Polícia Federal, o Bolsonaro aparece por uns momentos ali atrás do vidro da entrada. E ele fala alguma coisa, ele está conversando com alguém. E esse vídeo circulou e me chamou a atenção em um detalhe esse vídeo aqui. Primeiro, vamos só assistir o vídeo sem meu comentário. Bolsonaro dentro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está desde o início da manhã de ontem, quando foi preso por volta de 6 horas, Eric. E por quê? Porque a Suprema Corte Brasileira entendeu que havia indícios de tentativa de fuga por parte de Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar, ao ter a detecção de tentativa de violação ali, avarias registradas na tornozeleira eletrônica que o ex-presidente usava. E ele depois confirmou, inclusive, durante o dia de ontem, que de fato havia tentado passar um ferro de soldar, Eric, na tornozeleira, que de fato ficou queimada. Exato. E aí a gente vê na imagem, mais para o lado direito, a gente conseguiu ver, inclusive, destacada. Bom, agora eu vou pegar um trecho do início desse vídeo, porque eu já vi o Bolsonaro fazer esse movimento que ele faz assim, ó, lá no início. Eu já vi ele fazendo algumas vezes, inclusive uma vez que ele veio visitar aqui em Goiânia, fazer uns eventos aqui. Nesse primeiro momento, ele tá bem, ele tá rindo, e ele fala isso aqui, ó. Quando eu fecho o olho, tudo começa a rodar. Esse movimento que ele está fazendo aqui, ele já fez isso várias vezes. Quando ele fecha o olho, ele reclamava que ele fechava o olho e as coisas começavam a rodar. Fecha o olho, tudo roda. Então ele está falando que a cabeça dele não está bem, que todas as vezes que ele fecha o olho, as coisas começam a rodar. Isso é o efeito dos remédios que ele está tomando. Eu sei disso, porque uma das últimas visitas que ele fez, uma das últimas saídas, né, ele veio aqui em Goiânia, e a gente tinha uns eventos. No último evento ele falou que queria até cancelar, porque quando ele fechava o olho, ele estava rodando. Inclusive, na hora que ele foi para uma igreja, que as pessoas foram orar para ele, o pastor teve que segurar ele, porque ele não estava conseguindo ficar de pé, ele estava balançando para frente e para trás. Efeito dos remédios. Isso não tinha esse novo remédio misturado. Só os remédios que ele já estava tomando já estava deixando ele muito enfraquecido e com a cabeça meio fraca, assim, começava a rodar. Por que eu estou mostrando isso? Esse efeito da fechar o olho e tudo rodar já acontecia antes de misturar esse novo remédio, que não poderia ser misturado. Esses dois remédios não poderiam ser aplicados simultaneamente. Eu tenho a mais absoluta, inequívoca certeza de que o Bolsonaro sofreu algum efeito colateral desses remédios. Por isso que ele tomou a decisão de pegar uma solda, que é tipo uma caneta assim, só que a ponta esquenta, e retirar, não arrebentar, retirar a parte superior do case da tornozeleira para ver o que tinha lá dentro. Pelo que eu escutei, ele estava escutando vozes vindo da tornozeleira. Ou um barulho, ou cismou que tinha uma escuta ali dentro. Ele não tentou cortar a tornozeleira. Mas não adianta. A desculpa foi perfeita. A decisão da prisão já tinha sido dada. Tá? Eles estão mentindo. A decisão da prisão dele já havia sido dada. Felizmente, para o Alexandre de Moraes, houve esse fato da violação depois. Dele tentar abrir a tornozeleira. E agora, enquanto eu gravo esse vídeo, já são 2 votos. Obviamente, Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram para manter Bolsonaro preso porque ele corre um risco de fuga. Um cara debilitado, de 71 anos, muitas vezes entre a vida e a morte, soluçando, vomitando, à base de remédio, dentro de uma casa que tem policial no quintal, que nenhum carro entra e sai sem averiguar ou fiscalizar o que tem no porta-mala, até no capô do carro, ele corre risco de fuga. O Alexandre de Moraes transformou a justiça brasileira numa máquina de vingança pessoal. E qualquer um que se atreva a falar contra
esse processo de vingança, esse pelotão de fuzilamento, entra também como alvo para esse pelotão. Então, assim, nós vamos agora, 2 horas da tarde, encontrar lá em Brasília, para a gente realmente decidir o que a gente vai fazer. Não vou mentir para vocês, a admiração que nós sentimos pelo Bolsonaro é tão grande, que todos nós ficamos desnorteados. Ver o nosso presidente assim, passando por essa humilhação, sinceramente, eu sei que nós sabemos que o Brasil precisa de uma reação, mas nós estamos todos ainda desnorteados. É um absurdo o que está acontecendo. E a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do que a gente faz, o Moraes manda prender todo o resto. E aí não tem ninguém para continuar brigando por ele, ou tentar lutar pela anistia. Vai usar isso para tentar impedir que a anistia seja apreciada essa semana. Estava tudo pronto para a anistia ser apreciada nessa sexta-feira, nessa quarta-feira. Agora a gente descobre que o Hugo Malta vai viajar para a França, para uma dessas palestras aí.